Salve galera! Nessa aula a gente vai falar sobre filtros, vamos falar sobre o WhereObject, mais um destino que a gente pode dar para saídas de qualquer comando dentro do PowerShell. E cara, o WhereObject deve estar entre os 5 comandos que eu mais uso no PowerShell fácil, porque ele é a melhor forma, ou a forma mais completa que a gente tem de filtrar em qualquer comando quais são os objetos que a gente quer. Quais são os objetos que a gente quer considerar na saída. Então, em todo e qualquer processo de automação ou processamento em lote, eu quero alterar um monte de usuário, eu quero criar collections no Configuration Manager, eu quero mexer em caixas de correio do Exchange Server, do Office 365, eu quero criar máquinas virtuais no Hyper-V. Em todos esses processos de virtualização, a gente sempre faz a consulta de quais objetos a gente quer alterar. A partir daí, a gente seleciona esses objetos e faz a alteração. Para a gente fazer esse filtro para separar exatamente os objetos que a gente quer, o caminho para isso dentro do PowerShell é a gente trabalhar com filtros. E o WhereObject é um commandlet do PowerShell que permite a gente filtrar qualquer tipo de objeto. Então, para a gente começar a trabalhar com o WhereObject, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o help. Esse é um cara que eu aconselho muito que vocês parem um tempo para estudar o WhereObject, para vocês estudarem os possíveis operadores, para vocês estudarem como construir esses filtros. A gente vai ver muita coisa aqui, eu vou ver vários exemplos, a gente vai trabalhar um pouco com isso, mas fazer esses filtros dá muita liberdade para você criar várias automações dentro do seu ambiente. Por exemplo, eu quero consultar agora no Active Directory, em um campo, um atributo específico, se os dados que estão lá é um CPF válido, por exemplo. Isso não é muito fácil de você consultar, a não ser que você esteja com alguma ferramenta para fazer filtro. E o WhereObject é o cara que permite a gente fazer isso. Que em um determinado dado o endereço de e-mail é um endereço válido. Que um determinado dado tem os requisitos de complexidade para uma senha. Sei lá, seja lá os filtros que você conseguir fazer, você consegue fazer com o WhereObject. Ele é o comando para a gente fazer isso. Então vamos dar uma olhada no help dele, para a gente começar a entender como é que ele funciona. E a primeira coisa que a gente vai ver ele é um commandlet que basicamente o que ele tem como parâmetros são operadores. A gente consegue usar vários operadores, tudo isso aqui são operadores, tá? A gente vai trabalhar um pouco com eles. Mas todos os operadores que você vê com esse C na frente, quer dizer que é um operador case sensitivo. Então esse aqui, por exemplo, eu quero consultar dois valores para saber se eles são iguais. Então string A e string B, ou variável A e variável B, tanto faz. E eu quero considerar maiúsculo e minúsculo como caracteres diferentes aqui. Ele é case sensitive. Esse C na frente de todos esses primeiros operadores aqui significa isso. Depois deles, tudo isso é operador, tá? Operador que a gente pode fazer para consultar o que a gente precisa. Agora começou os que não têm o C. Na verdade, são os mesmos operadores, só que é sem ser case sensitivo. Esse aqui vai considerar variável A tem a string Cláudio, variável B tem a string Cláudio, só que tudo maiúsculo. Esse cara aqui vai considerar igual. Aquele C é que de cima vai considerar diferente. Aqui é um dos poucos que não é o switch parameter, não é o operador, onde nesse filter script é o parâmetro para eu falar, para eu escrever quais são os valores que eu quero comparar. Aí tem mais uma cacetada de operadores, operadores, operadores. E aqui embaixo, propriedade, que é justamente a propriedade que eu quero alterar. Então, aqui eu tenho sintaxe de cada um desses operadores, como é que funciona.
e vários exemplos para a gente fazer diferentes filtros aqui dentro. Então, o help do WhereObject, ele é muito útil para a gente entender um pouco como é que o WhereObject funciona. Tem um outro help. Esse é um help que eu quero que vocês, dever de casa, tá? Parem um tempo para ler esse help, porque isso aqui vai te ajudar muito. Então, para vocês entenderem sobre isso, o primeiro que eu quero que vocês olhem lembra daqueles arquivos de about, os about files? São arquivos que têm conceitos do PowerShell, não são commandlets, são conceitos, para vocês entenderem como é que determinados conceitos funcionam dentro do PowerShell. Tem um about file sobre operadores, operators, não sei se eu digitei certo. Beleza, ele achou aqui. Ele vai te dizer quais são os tipos de operadores que existem. Operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação, que é o principal para a gente utilizar nos filtros, junto com os operadores lógicos, que é o e, ou exclusivo e o not. Temos redirect, temos split, aí são operadores diferentes, tá? Esse é um cara legal para você parar e dar uma lida para você entender sobre esses operadores. Muitos comandos a gente usa operadores, são importantes vocês entenderem sobre esses operadores. E um outro que é o Comparison Operators, que é esse cara aqui. Vocês precisam parar para estudar um pouco esses dois arquivos de help. Tem um terceiro também que a gente vai ver. Esse help, ele explica cada um desses operadores e como é que a gente utiliza cada um deles, tá? Inclusive com vários exemplos que a gente pode dar, que a gente pode usar aqui. Então esse aqui, por exemplo, ABC não é igual a DEF, isso aqui vai retornar true. E assim por diante. Ele dá vários exemplos de operadores que podemos utilizar. E o terceiro, que é importante vocês também conhecerem, é sobre Regular Expression. Não lembro o nome exato, se é plural, se não é, mas é esse aqui, ó, Regular Expressions. Esse cara te permite, quando você fizer um filtro, saber quais são as expressões regulares para você encontrar exatamente o que você precisa. Então, aqui, por exemplo, a gente pode usar um match para saber se uma determinada string atende a determinados pré-requisitos. Então, aqui, por exemplo, big vai retornar true para esse cara aqui. Olha só, o que ele está falando é B, e pode ser, o segundo caractere pode ser qualquer um desses três valores. Então, o I é um desses três valores. E o G é como termina essa palavra. Ou seja, nesse caso de match aqui, ele vai retornar true para big, para bog e para bug. Todos eles retornariam true. Então, a gente consegue usar expressões irregulares para a gente escolher exatamente quais são os valores que a gente quer. E, cara, tem muita informação sobre expressões regulares que vocês podem usar aqui, tá? Então esse é um cara que eu queria que vocês parassem para ler esse arquivo de help, para testar esses matches que ele colocou ali em cima. O PowerShell, ele é uma ferramenta que a gente consegue avaliar valores, avaliar operadores, fazer cálculos diretamente no Shell. Então ele é uma ferramenta que permite a gente fazer muita coisa. Então, por exemplo, Cláudio -ec, aí eu vou colocar Cláudio tudo maiúsculo. Desculpa, tem que botar string, né? Não existe nenhum comando chamado Cláudio, não sabe o que é isso. Cláudio -ec, Cláudio tudo maiúsculo. Isso aqui retorna true, porque -ec é um operador que não é case sensitivo. Se eu colocar CEC,
significa que é case sensitivo, e aí ele vai retornar falso. Esses dois valores não são iguais. Ah, vou trabalhar com um número agora. Então, vou pegar uma variável e vou atribuir, vou chamar de variável 1, vou atribuir o valor 150. Variável 2, vou atribuir o valor 200. Olha que é assim que eu atribuo o valor de variáveis. Tá? Eu defino uma variável com um nome qualquer. Igual não é um parâmetro de comparação. Igual no PowerShell é um operador para você atribuir valores. Se eu colocar aqui agora val1 igual va2, ele não vai verificar se as duas são iguais ou não. Ele vai pegar o valor de val2 e colocar dentro de val1, que não é o que eu quero. Eu quero saber se as duas são iguais. Então, val1 menos ec va2. Não, as duas não são iguais. Va1 é menor que va2. Tem que botar o dólar. Sim, ele é maior do que va2. E assim por diante, tá? A gente consegue validar esses valores, e a gente vai usar muito isso quando a gente começar a construir nossos filtros. O like, ele é um cara que permite wildcards. O que isso significa? Eu posso colocar um asterisco aqui e menos like, na verdade o contrário, né? Cláudio menos like. Aí eu coloco isso, significa que começa com CLA e termina com qualquer coisa. True. Se eu colocar aqui mais um caractere, falso, porque eu não tenho um depois do A na palavra. Agora eu tenho true. Então, são formas que eu tenho de utilizar o wildcard. E o mais completo de todos, que é o match. O match, ele permite expressões regulares. Então, eu permito considerar caracteres de acordo com o que eu realmente preciso. Vou te dar um exemplo aqui de uma expressão regular, tá? Eu quero saber se um determinado número é um CPF ou não. Eu só vou verificar isso se tem a quantidade de números corretos. Beleza? Eu não vou verificar se tem tracinho, se tem ponto, nem nada disso. Só para a gente não perder a noite inteira aqui fazendo isso. Então, um CPF, ele tem que ter 11 dígitos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então, aqui eu tenho 11 dígitos. Eu preciso saber se isso aqui tem a quantidade de dígitos certos para considerar isso aqui um CPF. Então, vou colocar isso aqui entre aspas. E eu vou usar o menos match para isso. O menos match, a gente tem algumas formas do que a gente pode fazer isso. Como, por exemplo, isso aqui significa que é um dígito. Então, eu posso considerar isso aqui um dígito com pelo menos 11 caracteres, no máximo 11 caracteres, que começa com esses 11 caracteres, não pode ter nada antes, e termina com esses 11 caracteres. Tá? Não sei se eu realmente acertei todos os caracteres aqui da expressão regular, mas a gente vai descobrir isso agora. Retornou true, é um bom começo. Vamos ver, fazer alguns testes. Vou apagar um número. Aqui, por exemplo. Beleza, é falso. Tem que ter pelo menos esse tanto de caractere. Vou colocar um número a mais. Enter, falso. Também não pode ter um número a mais. Tem que ter exatamente esse número de caracteres. Vou trocar o 4 por uma letra, por exemplo. Falso. Ele não aceita isso. Só aceita números aqui dentro. Então, eu uso expressões regulares como uma forma
de fazer o filtro exatamente que eu preciso para extrair os dados que eu quero, para fazer o filtro para pegar somente os dados que eu preciso. Se você não entendeu o que eu fiz aqui nessa expressão regular, dá uma lida naquele help about das expressões regulares. Lá explica cada um desses caracteres. Tá? Esse circunflexo aqui significa que tem que começar de determinada forma. O /D significa que é um dígito. Esse dígito é um dígito decimal. Tá? O D minúsculo é decimal. O D maiúsculo é não decimal. Seria uma letra qualquer. Mas o D minúsculo é decimal. Aqui eu posso falar sobre tamanho do que eu quero. Ele tem que ter no mínimo 11 caracteres e tem que ter no máximo 11 caracteres. E ele tem que terminar desta forma. Esse cifrão é como ele termina aqui dentro. Então, isso aqui faz a conferência se esse valor tem a quantidade de dígitos corretos para representar um CPF. Então, eu quero levantar agora quais são todos os usuários que têm um CPF definido em um atributo do Active Directory. Ou ainda o contrário, aqueles que não têm um CPF válido. Tá? Que também é um filtro que eu posso fazer. O que tem um CPF válido escrito lá, eu deixo ele fora do meu filtro. Os que não têm o CPF válido, eu quero que traga essa informação para eu ter a oportunidade de corrigir. Sei lá, alguém digitou e ficou faltando um número, digitou um número a mais, seja lá qual for o motivo, ele vai me levantar essa informação para eu poder corrigir cada um desses dados. Então, entendido essa parte do filtro, porque o filtro vai trabalhar com essa conferência de valores que precisa retornar para o commandlet true ou false, para ele saber se aquele objeto entra ou não entra na minha seleção. Então vamos começar a ver isso um pouco na prática. Tá? A gente tem duas possibilidades de escrever o WhereObject. A gente pode escrever o WhereObject de duas formas diferentes. A gente, no estudo do curso oficial, a gente chama isso de a escrita básica e a escrita avançada. O que isso significa? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o getService. Vou jogar, o getService traz esse resultado, nós já vimos várias vezes isso aqui. Eu vou jogar esse cara para um where. Where ou WhereObject, tá? É um alias, posso usar um ou outro. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso trabalhar diretamente com as propriedades que eu quero fazer um filtro. Essa é a escrita básica do WhereObject. Como assim? Eu posso especificar aqui, por exemplo, uma propriedade. Eu quero a propriedade status. E eu quero saber se esse status, aí eu vou usar um match com run. Lembrando que o match pode ser essa string run em qualquer lugar da propriedade status. Então ele trouxe somente os serviços que estão running. Se eu tivesse procurado com stop, ele ia trazer somente os serviços que estão parados. Essa é a escrita básica do WhereObject. Por que é a escrita básica? Eu falo qual propriedade eu estou olhando e qual é o valor que me interessa nessa propriedade. Eu filtrei isso e trouxe somente os serviços que estão parados. Aqui eu trouxe somente os serviços que estão rodando. Eu poderia filtrar por nome no lugar de status. Eu quero nome, todos que têm RM em algum lugar. Então, todos esses no nome tem RM escrito de alguma forma. Ou seja, com essa escrita básica, eu tenho uma forma rápida de filtrar o que eu preciso. Tá? Eu digito pouco, digamos assim. E esse menos property, na verdade, ele ainda é uma propriedade posicional. Quer dizer que mesmo que eu não especifique o menos property, também funciona. Então eu digito menos ainda. Só que essa escrita básica ela tem algumas restrições.
Muita coisa para o nosso dia a dia funciona perfeitamente, mas se eu precisar fazer duas condicionais, já não funciona. Como assim? Por exemplo, eu quero que o nome seja RM, mas eu quero somente as que estão rodando. Então, vou pegar aqui um menos property, status, menos match, run, a mesma coisa. Enter. Isso aqui dá um erro, porque eu não posso prover vários valores para esta forma de escrita do WhereObject. Também tem um outro recurso que eu não consigo. No getService where, vamos voltar aqui, name igual a rm, tá? Se eu pegar isso aqui e jogar para o getMember, lembra dele? Para a gente descobrir quais são as propriedades que existem, quais são os métodos e tudo mais. Olha que eu não perco, mesmo tendo feito o filtro, eu não perco o objeto original. O objeto original continua sendo um service controller, onde eu tenho todas as propriedades e eu tenho todos os métodos. Agora, olha só, o nome, cadê? O nome, ele na verdade é um alias para service name. Service name é uma string. Toda string dentro do PowerShell tem alguns parâmetros comuns, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quantos do serviço Spooler, por exemplo, onde ele selecionou. Do serviço Spooler, eu quero saber o nome, getService, na verdade não posso fazer o where aqui. Eu quero saber do nome, e este nome eu quero que ele me retorne quantos caracteres tem nesse nome. Tem 7 caracteres. Toda string tem umas propriedades, tá? Se eu pegar qualquer valor definido numa string, como é o name aqui, eu posso dar um menos e vou dando tab, ele vai me trazendo propriedades e métodos que eu posso utilizar para avaliar essa string ou para pegar informações sobre essa string. No meu caso, o que me interessa é o length, que me diz quantos caracteres tem neste serviço. Uma coisa que aquela escrita básica não consegue olhar é uma subpropriedade. Então, por exemplo, essa aspas aqui eu acho que ela é opcional, beleza? Eu quero que ele olhe name.length para saber, só me interessa serviços cujo o nome seja maior que 10 caracteres, por exemplo. Então é esse o filtro que eu quero fazer. Isso também não funciona bem dentro da escrita básica do Commandlet, tá? Ou que seja maior ou igual a 10 caracteres. Isso não funciona bem na escrita básica. Eu consegui ler subpropriedades. Tá? Name é uma propriedade do getService e o name.length é uma subpropriedade do nome. Isso não funciona nessa escrita básica. Então vamos para a escrita avançada. A escrita avançada é o que funciona em qualquer PowerShell, qualquer versão. Funciona com todos os recursos que eu preciso para fazer o filtro. Detalhe, essa escrita aqui do where, nessa forma que estava aqui, que tinha funcionado, só funciona do PowerShell 3.0 para frente. No PowerShell 2.0 não funciona. Agora, vamos dar uma olhada na escrita avançada. Na escrita avançada, o que eu preciso especificar? Menos filter script. Filter script me permite construir um bloco que faz o filtro que eu preciso. Neste bloco,
quando eu uso ele neste formato, eu preciso definir que eu quero avaliar um objeto que está neste momento no meu pipeline. Qual é a variável que me permite fazer isso? É $_ ou $PSItem. Também é uma variável, é a mesma coisa. $_ ou $PSItem é a mesma coisa. Ele vai trazer o mesmo objeto. São só nomes diferentes. Eu quero que o nome seja... Aí eu vou fazer aquele mesmo match que a gente fez ali em cima. RM. Fecha. Então, essa é o formato da escrita avançada. Tá? Ele tem o mesmo resultado. Só que, com essa escrita avançada, eu tenho mais liberdade. Como, por exemplo, eu quero que o nome seja RM e o status seja match running. Tá? Eu especifiquei duas variáveis, então dois valores. O que eu quero, eu poderia colocar mais de dois, inclusive. Posso colocar 3, posso colocar exatamente o filtro que eu preciso. E pronto, isso aqui funciona nessa escrita avançada. Ele não trouxe aqui os serviços que estão parados, só trouxe esses 3 serviços. Ele também funciona aquela subpropriedade. Então vem aqui no "-name", length igual greater or equal, vou botar aqui 10. Ele tem que me trazer somente serviços, com aspas a mais, somente serviços cujo nome tenha mais de 10 caracteres. E ele trouxe isso aqui. Todos esses serviços têm mais de 10 caracteres. Deixa eu botar um valor maior aqui, só para ele ficar um filtro mais restrito. Pronto. Todos os serviços que têm esse campo nome com mais de 20 caracteres. Então, a escrita avançada é a escrita que me permite fazer mais de um filtro no mesmo objeto. Então, ou na mesma collection, na verdade. Um outro exemplo. Eu quero... Vamos dar uma olhada aqui nos meus volumes, por exemplo. Volumes são os discos que eu tenho aqui dentro do meu Windows Server. Eu estou aqui no DC1, tá? Só como referência. Então, beleza. Ele tem 2 volumes. São 2 instâncias de volume. Um deles tem aqueles 111 GB livre, size remaining, e o outro tem 121 megas livre. Ótimo. Eu vou usar isso para tentar filtrar volumes que têm menos de um determinado espaço em disco. Então, eu vou usar 2 propriedades. Eu vou usar, poderia usar NTFS, mas eu vou usar esse health aqui, volumes que estão saudáveis e que tenham menos do que um determinado espaço em disco nesse atributo size remaining. Então, vamos lá. Get volume me traria todos os volumes, mas eu quero where object. Isso aqui é opcional, poderia não colocar, tá? O "-filter script, ele é um valor posicional, onde eu quero referenciar o health status -ec. Healthy. Quando você for construir os seus filtros, um conselho que eu te dou é você ir testando os filtros um a um. Então, os 2 estão healthy. Então, esse resultado trouxe para mim os 2 volumes. Eu vi que esse filtro funcionou. Ótimo. Se eu tivesse colocado aqui not equal, não existe not equal, na verdade é NE. Eu não trouxe nenhum volume. Nenhum volume, porque todos estão saudáveis. Então, vamos voltar aqui, ec. E end. Aí eu vou pegar a minha outra propriedade, que é o size remaining.
remaining, acho que escrevi certo. Esse cara tem que ter menos que um determinado espaço em disco. Eu vou colocar aqui 100 megabytes. Tá? O MB ele é um valor válido dentro do PowerShell. Ele considera isso um valor específico. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Na verdade, eu não tenho nenhum com menos de 100 megas, né? Eu teria que colocar aqui 150. Estou sendo burro aqui. 150, pronto. Esse é o volume que eu estava tentando filtrar. Eu poderia fazer isso aqui em vários servidores para ver exatamente a resposta de todo o meu parque de servidores, como é que está o espaço em disco de todos os volumes e quais são todos os volumes que têm menos do que 20 gigas, por exemplo. Mais para frente a gente vai falar um pouco de comandos que a gente pode executar em várias máquinas ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver exatamente esse exemplo, como é que a gente traz informações de várias máquinas ao mesmo tempo. Beleza. Vimos então formas da gente construir este filtro. Uma outra informação importante, a gente tem, no caso do getAddUser, por exemplo, o getAddUser ele tem por padrão um parâmetro filtro dele. Esse parâmetro filtro usa mais ou menos a mesma linha de raciocínio que a gente acabou de ver. Eu quero filtros, todos os... Aí eu vou abrir aqui um bloco, todos os usuários cujo nome seja igual a... Vou botar like, porque eu não lembro exatamente os nomes que eu usei, eu acho que eu criei um usuário para mim, né? Faltou aspas aqui. Pronto. Muito parecido com o filtro que a gente acabou de fazer. Se eu quisesse, eu poderia fazer, no lugar de filtrar no getAddUser, eu mando trazer todos, jogo isso para o where_object, vou usar aquela escrita básica, porque eu não tenho nenhuma restrição aqui para encontrar o que eu quero. Então, name menos like Cláudio, enter, e ele localiza do mesmo jeito. Tá? Não vou falar tanto faz, mas eu posso escolher qual forma que eu quero fazer o filtro, direto no getAddUser ou jogar isso para um where_object. Qual é o mais recomendado? E aí vem uma indicação de performance. Quando eu estou trabalhando um commandlet que eu executo um comando, jogo para outro, jogo para outro, jogo para outro, sempre que possível, você tem que entender a lógica do que você está querendo executar. Sempre que possível, você tem mais desempenho fazendo o filtro mais perto do começo possível. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar todos, no lugar de usar o nome do jeito que está, deixa eu usar aqui um match. Vamos usar aqui uma expressão regular para a gente ver. Então, eu quero que comece... Cadê meu circunflexo? Com... Aí eu vou abrir aqui aquele colchete para falar que pode começar com C ou com J. Eu tenho pelo menos 2 usuários que começam dessa forma. Fecha, colchete, fecha aspas. Então, isso aqui me retornou 2 usuários. Esse filtro, se eu precisar, depois desse filtro, fazer uma ordenação, sort object, eu quero menos property name menos descendente. Eu quero o John primeiro ou uma ordem descendente de objetos. Olhando para essa lógica, do jeito que eu construí isso aqui, vai ser a mesma coisa, o resultado pelo menos vai ser a mesma coisa,
do que eu ler tudo e, depois de ler tudo, fazer o filtro. Tá? Ele vai me retornar o mesmo valor. Mas em um ambiente que tem 50 mil contas de usuário, olha o que isso aqui vai trazer. Primeiro, ele vai ler todas as 50 mil contas de usuário. Depois, ele vai ordenar tudo. Todas as 50 mil contas de usuário. Depois que ordenar tudo, isso ele está consumindo memória, ele está fazendo processamento para fazer todos esses commandlets. Depois que ele ordenar tudo, ele vai fazer um filtro para trazer somente os usuários cujo nome começa com C ou com J. São os dois usuários que eu criei aqui por enquanto. Percebe o tanto de processamento que você gastou para fazer isso dessa forma? Seria muito mais rápido eu trabalhar o contrário, daquela forma que a gente tinha feito antes. Primeiro eu fiz o filtro, ou seja, eu já reduzi o resultado para 2 objetos. Somente esses 2 objetos que eu estou ordenando. Percebe o tanto que eu economizei de processamento, de memória, de recurso para executar a mesma coisa com o mesmo resultado? Então a gente pensa muito isso quando a gente está usando o PowerShell. É mais rápido ainda se eu não precisar fazer esse filtro. No lugar do WhereObject, utilizar o filtro do próprio getAddUser. Então, name menos match. Mesma coisa, tem que começar, abre aspas, né? Tem que começar com C ou J. Fecha o colchete, fecha aspas. E fecha a chave. Enter. Esse operador, o getAddUser, o filtro do getAddUser, não aceita. Então, o filtro do getAddUser não aceita expressões regulares. Tá? Isso aqui varia de comando para comando. Você pode ter algum commandlet qualquer que suporte o "-match. Tá? No caso, o filtro do próprio Active Directory não suportaria. Então, eu conseguiria aqui fazer um filtro mais simples. Como, por exemplo, menos filter, name, menos like, C, fecha as chaves. Então isso aqui vai retornar ao Cláudio. Será que esse filtro suporta mais de um valor? Vamos descobrir. Ou name menos like J asterisco. E não, também ele não suporta mais de um valor. Tá? Na verdade não, peraí, faltou um parênteses aqui. E beleza, suporta mais de um valor, olha que legal. Então eu consigo ter exatamente o mesmo resultado com um commandlet a menos, portanto sendo muito menos agressivo ao processamento da máquina. Quando a gente vai fazendo os filtros, é isso que eu queria falar para você. Lógico que com 2 usuários não faz a menor diferença, né? Mas se eu tivesse 50 mil usuários, hoje eu gerencio a rede de uma universidade. Todos os alunos nessa universidade têm uma conta dentro do meu Active Directory. Então, quando eu trabalho com os usuários, todos os usuários, é sempre 24, 25 mil usuários que tem nesse meu ambiente. Quando eu preciso mexer em todos os usuários, demora para ele processar isso. Então, quanto mais eficiente eu conseguir ser nos scripts e nestes processos de automação, mais rápido eu vou ter o resultado que eu preciso. Então, vimos aqui formas para a gente fazer filtros
para executar automações, seja ela qual for. Na verdade, nem fizemos as automações ainda, mais para frente eu vou mexer um pouco sobre isso, mas para manipular a saída de qualquer commandlet. E quando eu olho o WhereObject aceita tanto o WhereObject quanto o SortObject, aceita como entrada objetos do tipo PSObject, ou seja, qualquer objeto. Então, qualquer saída pode ser volume, pode ser WNIObject, pode ser serviço, pode ser processo. Qualquer serviço eu consigo fazer filtros utilizando a cláusula WhereObject, mesmo para os commandlets que não têm esse menos filter. Tá? Então, quando tiver, a gente recomenda que use, se possível, se o que você precisa fazer, esse menos filter suportar. Caso não suporte, o WhereObject é a solução mais completa para você fazer essa seleção de quais objetos você quer, ou para elencar quais são os objetos exatos que você precisa. Lembrando que no caso do getAddUser, eu poderia fazer o WhereObject utilizando expressões regulares, como a gente usou aqui em cima, nesse exemplo. Aqui eu fiz usando expressões regulares. Eu consegui fazer com... Na verdade, esse aqui foi o que deu erro. Aqui, eu consegui fazer somente com uma pergunta por WhereObject. Eu não precisei criar as duas condicionais. Ele me trouxe o mesmo resultado. Mas o WhereObject gerou um comando a mais dentro do PowerShell. Então a gente precisa avaliar isso dentro dos nossos scripts. Beleza? Vimos então filtros, vimos que ele é todo baseado em operadores. Deixei o dever de casa para vocês estudarem os about files sobre operadores condicionais e expressões regulares. A gente vai usar muito isso durante o curso. Vocês precisam conhecer isso bem. Isso não é coisa de desenvolvedor. Isso aqui não se abstenha de conhecer expressões regulares, porque a gente usa muito isso no PowerShell. Mas, se você precisar de ajuda de alguém, pode me mandar e-mail, eu vou deixar cadastrados os meus contatos dentro do curso, se você precisar de uma ajuda para montar uma expressão regular. Mas qualquer desenvolvedor, qualquer DBA, trabalha com isso aqui muito no seu dia a dia. Então, use as equipes que você tem, conversa com seus DBAs, conversa com seus desenvolvedores, que certamente eles vão te ajudar a montar o filtro que você precisa para você começar a trabalhar nos seus processos de automação. Beleza? Então, próxima aula a gente vai continuar um pouco sobre pipeline, sobre as possíveis saídas que a gente pode ter para os diferentes commandlets dentro do PowerShell. Falou!